Sr. Ministro do Estado e das Finanças, Sr. de Estado Adjunto, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Presidente, permita-me, antes de mais, felicitá-lo por esta vinda rápida ao Parlamento, que contrasta, como é óbvio, com aquilo que se tinha passado na última avaliação. Disse na altura que todos estávamos a aprender, mas há alguns que aprendem mais depressa do que outros, e por isso, sem dúvida, que mais rápido do que foi feito desta vez era impossível por parte do Governo. Acho que é claramente um muito bom sinal na forma como nós vamos funcionar no futuro, em termos daquilo que é um pouco, no meu entender, a razão de ser desta Comissão. Esta Comissão tem que ser fundamentalmente uma Comissão que se deve preocupar em conseguir atingir os objetivos que são os pressupostos de um acordo que foi celebrado num determinado momento pelo Governo do Partido Socialista em funções numa determinada época, que teve o apoio de dois partidos representados nesta Assembleia, que são o Partido Social Democrata e o Partido Popular, mas que passou a partir desse momento a ser um acordo de responsabilidade do Estado português e, portanto, um acordo que a todos diz respeito, não só àqueles que o assinaram, mas mesmo e porventura naqueles que tenham sentido de Estado, àqueles que não assinaram. E se faço relevância a isto, é porque dou como muito importante que um dos aspectos mais irrelevantes, independentemente dos sucessos que conseguimos até agora, e são sucessos de Portugal, não são sucessos deste Governo, e é bom que nestas matérias nós passemos a pensar que elas dizem respeito não ao Partido Social Democrata, não ao Partido Popular, mas dizem respeito verdadeiramente a Portugal. O que está em jogo hoje, em cima da mesa, são questões que, pela sua dimensão e pelos problemas que pode trazer o seu não cumprimento, levam a que nós sejamos capazes, de uma vez por todas, de sermos capazes de pôr o interesse nacional acima dos interesses partidários. Vivemos um momento especialmente grave e, nesse sentido, eu quero me solidarizar aqui, se permite, o Governo, com algumas das questões levantadas pelo Partido Socialista. E quero me solidarizar por uma simples razão. Até por necessidade própria de alguém que reconhece que não é a mesma coisa estar no poder ou estar na oposição. Já o disse várias vezes. É muito mais difícil para um partido da oposição ser capaz de sustentar um programa com estas condições do que para um partido que está no poder. E isto tem que ser claramente percebido de forma inequívoca para quem está à frente da governação neste momento. Demos passos claramente significativos e quero dar os parabéns ao Governo. E o passo significativo foi que esta Assembleia teve conhecimento de um documento intercalar que permitiu, desde logo, aos partidos da oposição terem nesta fase, pelo menos, o conhecimento do muito que já tinha sido feito em relação à proposta que nós agora vamos ter conhecimento final. Mas eu acho que devemos procurar ir mais longe, porque defendo como fundamental para o sucesso de Portugal nos próximos tempos que este acordo mantenha pelo menos o nível de convergência e de abrangência que até este momento se verificou. E nesse sentido, gostaria de acrescentar ainda um maior desafio ao Governo, dizendo-lhe que nós temos
que agora nesta segunda fase, nesta terceira fase, em que vai ser uma fase em que a componente estrutural vai ganhar um peso maior do que teve até este momento, componente essa onde é mais fácil, por razões várias, muitas vezes procurarem-se encontrar diferenças do que propriamente dominadores comuns, porque é onde mais fácil a baixa política fazer-se com mais facilidade, por parte de todos, não quero excluir ninguém, mas que permite o discurso mais fácil, mais demagógico, menos profundo, pouco desenquadrado, e exige, no entender da parte do PSD, um esforço acrescido para que o Governo, nesta Comissão, onde o Governo acha necessário, seja claramente possível um maior acompanhamento de tudo aquilo que vão ser as reformas estruturais. Restam poucos segundos e nesses poucos segundos quero apenas lembrar que nós conseguimos já, nestas duas primeiras fases, um apoio de praticamente 50% do financiamento que estava assegurado para Portugal. Conseguiremos levarmos a bom termo, no próximo exame, que será daqui a 2 meses e pouco, atingir 60 e tal % do total dos empréstimos que serão concedidos a Portugal, isso excluindo os valores que dizem respeito à recapitalização da banca. Portanto, nós estamos a ter da parte dos nossos parceiros europeus, quer queiramos, quer não, um apoio claro e inequívoco a que nós tenhamos condições para levar a cabo muito daquilo que são as necessidades de Portugal neste momento. E por isso, Sr. Ministro, deixar-lhe aqui algumas perguntas muito simples, até porque algumas já foram, como sempre, questionadas, porque os problemas são vistos por todos, praticamente, na sociedade portuguesa neste momento, de uma mesma maneira. A primeira é este desafio para um maior aprofundamento, para que, se possível, nesta fase, arranjemos processos intermédios de alguma discussão, mais nesta Comissão, antes de chegarmos ao momento final da apresentação do memorando. Esta Comissão pode ter, pela sua natureza, porque não legisla diretamente, mas pode fazer pensamento de reflexão política pura, conseguir alguns consensos que provavelmente até noutras condições poderão ser mais difíceis e, portanto, se nós anteciparmos alguns problemas, penso que teremos todos a ganhar sobre essa matéria. E, portanto, gostaria de saber da disponibilidade do Governo nesse sentido. A outra é não ter dúvidas, e aqui para mim não é tão importante se, quando foi tomada a decisão do Governo de fazer o corte de 50% do subsídio de Natal, se isso seria possível ou não, se isso foi imposto pela Troika ou não, se esta é uma condição deste momento. Se estiverem recordados, eu na primeira vez que cá teve o seu secretário de Estado adjunto, deixei-lhe exatamente essa pergunta. O que é que teria acontecido? Não é hoje, porque o totoloto, de norma geral, à quarta-feira é de fácil de acertar o da terça. O que é que teria acontecido na nossa primeira avaliação, se, ao ser determinadas as dificuldades que tinham sido detectadas no cumprimento orçamental, imediatamente o Governo não tivesse tido uma determinada postura? E vou terminar voltando a mais uma pergunta, porque considero também ela importante, que de forma clara nos diga um pouco o que é que vamos fazer mais em termos do controle orçamental, nomeadamente do lado da despesa. Eu penso que nós não podemos chegar ao final do próximo ano, mais uma vez, e chegar à conclusão que temos derrapagens na despesa que são, vou terminar já, que são incontroláveis. Eu não quero mais ouvir falar que em Portugal o Ministério das Finanças não tem capacidade para controlar a despesa e, portanto, que de uma vez por todas sejam acionados os mecanismos de responsabilidade efetiva sobre os responsáveis que tomam medidas de despesa para que tal não volte a acontecer. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado.